Olá, Shalom meus amigos do grupo, Shalom More André. Estou aproveitando que eu estou aqui na casa de minha mãe e estou gravando esse vídeo para vocês. Eu gostaria muito de agradecer ao More André, a todos os amigos do grupo, por tudo de bom que tem acontecido em minha vida, pelo fato de eu ter conhecido a todos vocês. Vocês não sabem o quanto vocês são especiais para mim. E eu fico assim maravilhado de poder fazer parte de um grupo igual a esse. As aulas que eu tenho tido com More André têm sido assim fantásticas, de uma explicação assim fora de série. E eu realmente só tenho a agradecer do fundo do meu coração. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo para todos. E fica aqui meu Shabbat Shalom. Se você se perguntar por que Deus não fez com que aqueles filhos nascessem de outra mulher, não é? Tá falando, discutindo aqui de Tamar, que é Malhut, que é igual a Ruth. A resposta é que Tamar era necessária para esse propósito, ou seja, Malhut era necessário para esse propósito, e não de outra mulher. Havia duas mulheres das quais a semente de Judá, tá vendo? A semente de Judá, que a gente tem, que é a letra Het, seria construída, das quais descende o rei Davi e o rei Salomão, e o Messias. Messias, rei Davi, o cérebro, se a gente coloca o rei Shaul aqui, o cérebro se divide em três aspectos, né? É um aspecto mais reptiliano, um aspecto mais guerreiro e um aspecto mais sábio. Então, é isso que é o desenvolvimento da espiritualidade de todo ser humano. Começa lá com o rei Shaul, cheio de dúvida, começa a estudar Kabbalah, passa o rei Davi, quer matar todo mundo na ponta da espada. Depois chega o rei Salomão, que era um político, fazia amizade, casamentos místicos, etc. Finalmente vamos chegar no Mashiach, onde há cérebro, todos os cérebros irão se unificar. Haverá só uma essência. E diz aqui, né? E elas eram Tamar e Ruth. Essas duas mulheres tinham muito em comum. Ambas perderam os primeiros maridos e tomaram medidas semelhantes para substituí-los. Tamar seduziu Judá porque ele era parente mais próximo dos seus filhos, que haviam morrido. E ela viu que Selá havia crescido e não foi dada a ela como esposa. Da mesma forma, Ruth seduziu Boaz e é dito, e ela levantou a cobertura dos pés e deitou-se ali. Veja, a questão dos pés aqui, ó, é a mesma questão do rito, não é, de levirato. Exatamente, porque a palavra pés aqui significa alma. Isso quer dizer que Malhut, não é, naquele período estava falando sobre questão de almas e deitou-se ali. Isso é o Ruth 3:7. Então ela deu à luz a Obed, não é? Isso aqui existe os midrashins sobre essa história, judaicos, dentro do Zohar, são maravilhosos. Não perguntamos por que Obed não nasceu de outra mulher, pois certamente Ruth era necessária para excluir todas as outras mulheres. Na verdade, existe lá no nosso canal a reencarnação de Ruth, né?
ela é a filha mais velha do Ló. Então ela volta lá na frente. Aí vendo esse vídeo de reencarnação, vocês vão entender o que a Torá está falando sobre essa questão aqui. A partir dessas duas mulheres, então, a semente de Jacó foi construída e completada, e ambas agiram piedosamente e tinham o propósito de fazer bondade para com os mortos, está vendo? Sempre com os mortos, atrair a alma de volta, para que as pessoas possam reencarnar, e está cheio de histórias aí pelo mundo de reencarnações, mas também algumas almas vão se aproximar de nós para que elas não podem retificar, elas não podem reencarnar, então ela vai depender do cabalista para que o cabalista ajude a se consertar. E aí que fica difícil das pessoas entenderem isso. Foi o que aconteceu com o rei Shaul. Aquela alma que se aproximou dele ali, ele tinha que retificar, a retificação aconteceria justamente com um grande cabalista chamado Shaul. Shaul não é o que as pessoas imaginam, é um grande cabalista. E posteriormente para estabelecimento adequado do mundo. E isso fica evidente em nossa exposição do versículo, pelo qual ele elogiou os mortos já que morreram. Aqui a questão também, a palavra morto, está ligada a todo cabalista, porque ele morre para os desejos do mundo. Quando diz lá na Torá que Sara era estéril, Rívica era estéril, as matriarcas eram estéreis, elas eram um corpo. E esse corpo desses cabalistas, dessa conotação da pessoa que chegou nesse nível da Torá, ela já fica mais estéril para as coisas desse mundo. Ela não vive mais aquela vibe, né, que o pessoal aí do mundo vive. É uma vida diferenciada. É uma vida mais para o espiritual, mais para o mundo da alma, mais para a construção. É uma vida mais de silêncio, não é uma vida onde você vive mais conversando com você mesmo, porque todo concerto ele é interno, ele é dentro de você. E consertar dentro de você depende do estudo da Cabala, do Zohar, mas também depende que você se mantenha em conversa consigo mesmo e fale com Deus, com a alma. Eu estava até falando isso ontem pro rapaz que entrou, né? Ele estava cheio de dúvidas com o negócio de religião, porque a pessoa entra em dúvida por conta que ele não é judeu e quer ser judeu, né? Como é que pode isso? Imagina se amanhã eu cismo, vou virar africano e vou lá para uma tribo, vou ter que passar muita tinta no rosto, no corpo, né? Botar aquelas roupas tribais. Então, umas coisas absurdas. Nós nascemos onde Deus quis que nós nascêssemos. Brasileiros, com orgulho, não é? Então, vamos lá, gente. Então, ó, pelo qual elogiou os mortos que já morreram. Eclesiastes 4:2. Pois enquanto os seus primeiros maridos estavam vivos, não havia mérito neles. Mas depois eles serviram para alguma coisa. Ou seja, no primeiro momento, o marido de Ruth... a história de Ruth está lá no nosso canal também, muito bonita essa história, da história mesmo do livro de Ruth. E depois ele não serviu para nada naquele momento. Naquela reencarnação, ele não serviu para nada. Assim também como os maridos da Tamar não serviram para nada. Vieram para o mundo e não fizeram o que tinham que fazer em relação à Torá. Então, não havia mérito neles, mas depois eles serviram para alguma coisa. Então, estas duas mulheres se exercitavam em fazer a bondade e verdade aos mortos, está vendo? E Deus as ajudou nesse trabalho e tudo foi feito corretamente. Feliz é aquele que se exercita no estudo da Torá, dia e noite, como está escrito, mas você meditará nela dia e noite, então terá cuidado de observar e fazer tudo o que está escrito ali, pois então você se tornará próspero. Veja, seus caminhos, né? Para se tornará próspero seus caminhos. O que acontece aqui? É o que a gente sempre lê lá em Yehoshua, né? Josué 1:8. E aí continua. José foi levado ao Egito e o Potifar o comprou. A expressão foi levado indica que Deus aprovou o ato, porque a gente já sabe que José é a história da alma quando vem para esse mundo. De modo que foi
que foi cumprido, né, um anúncio feito a Abraão: a tua descendência será estrangeira. Isso é Gênesis 25, 23, 15 e 23. E Potifar comprou para um propósito pecaminoso, tá vendo? O Rabi Zaquia falou sobre o texto: aquele que manda no sol e ele não nasce, e sela as estrelas, Jó 9:7, ele disse: Deus colocou 7 estrelas no firmamento. E a gente sabe, né, quem são as 7 estrelas. E cada firmamento contém numerosos anjos designados para ajudar o santo. Bendito seja. Cada anjo tendo que realizar o seu próprio serviço diante de Hashem. Todos comparecem ao serviço para qual foram designados, e cada um conhece a sua tarefa. Alguns deles servem como mensageiros, outro como encarregado de obra dos homens neste mundo, outros são designados para cantar as músicas e terrelins. Mas embora esta seja a sua responsabilidade particular, não há exército no céu, ou nas estrelas, ou nas constelações, mas canções de louvor ao santo. Bendito seja ele. Porque assim que a noite cai, 3 grupos de anjos são colocados em 3 cantos do universo. E em cada canto há dezenas de milhares de miríades, todos com a tarefa de cantar louvores ao santo. Acima desses outros grupos está uma arraiá sagrada como capitão. A cantoria continua até o início do dia. Assim que amanhece, os do lado do sul, né, que é Hesed, como as estrelas brilhantes, rompe num canto de louvor ao santo. Enquanto lemos: quando as estrelas da manhã cantavam juntas, todos os filhos de Deus explodiam de alegria. Isso é Jó, lá no 38:7. As estrelas da manhã são as estrelas do sul, ou seja, Hesed, direção implícita na frase. E Abraão levantou-se de manhã cedo, ou seja, Hesed levantou de manhã cedo. O que está falando aqui é que todos esses mundos espirituais explodiram em adoração ao único e verdadeiro Deus, e que não existe nenhum exército em lugar nenhum, porque tudo está sob o controle dele. Não há inimigo para ele, não há inimigo para aquele que estuda a Torá, nenhum ser pode tocar na gente, nenhuma mão pode nos tocar, nenhuma bactéria, nada, 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 se não for pela permissão dele. E que não existe nenhuma guerra nos céus, nem nada disso. O que nós temos é uma guerra contra o nosso ego e contra as forças que nos impedem de entender isso. Isso está no Gênesis aqui 19:27. Enquanto os filhos de Deus são aqueles de esquerda que se juntam à direita. Veja, a esquerda e a direita se juntam e todos eles são filhos de Deus. Ao amanhecer, Israel retorna ao cântico de louvor ao santo 3 vezes ao dia, correspondendo aos 3 serviços de guarda noturno. Assim os anjos de Israel juntos, todo aquele que é direto a Deus, juntos, proclamam a glória de Hashem dia e noite, com 6 ladainhas, né, 6 cânticos. A filial sagrada, né, que se encarrega dos cânticos da noite superior, preside da mesma forma os cânticos de Israel aqui embaixo. E tudo é feito na ordem correta. Em relação ainda, e a isso também está escrito: ele se levanta ainda de noite e dá comida à sua família e uma porção aos seus servos. Provérbios 31:15. Onde a família se refere, olha, essa família aqui são as hostes celestiais. Enquanto a palavra servos significa, não é a palavra vadi, que a gente estudou hoje de manhã, significa Israel aqui embaixo. Israel aqui embaixo significa todo aquele que é direto a Deus, ou todo aquele que não está em recepção, ou seja, qualquer ser humano. Da mesma forma, o santo é exaltado acima e aqui embaixo. Rabi Simeão disse: a cláusula quem comanda o sol e ele não nasce se aplica a José, enquanto a seguinte, e ele selou as estrelas, se aplica aos seus irmãos, de quem disse: e 7 estrelas se curvaram diante de mim. Alternativamente, quem comandou o sol é uma alusão a Jacó, na época em que seus filhos lhe disseram: saiba agora se essa é a jaqueta, a roupa do seu filho ou não, que não brilhou. É uma referência ao momento em que a Sheriná partiu dele. Enquanto ele selou as estrelas, implica que por seu filho
a luz de Jacó foi selada e fechada. Então, e o sol escureceu para ele, e as estrelas não brilharam. E tudo isso porque José foi separado de seu pai. E observe que desde o dia em que José desapareceu, Jacó se absteve de relações conjugais e observou todos os outros ritos de luto, até que boas novas de José chegassem até ele. As relações conjugais aqui são em relação que ele ficou triste e a Sheriná não estava mais com ele, ele não pôde mais interagir espiritualmente com o Eterno. Jacó é Yud-Heh-Vav-Heh, que está em Tiferet, e José é Shaddai, o nome Shaddai, o último nome até chegar a Adonai, o nome que não pode mudar. Por isso que existe toda uma configuração no nome Shaddai. Veja, essa é a construção. E aí o Senhor estava com José, ele era um homem afortunado e estava na casa de seu senhor egípcio. O Rabi Yossi citou o versículo aqui, pois o Senhor ama a justiça e não abandona os seus santos. Veja, ele ama a justiça, mas ele não abandona os seus santos. Eles são preservados não só nesse mundo, mas para sempre. Não temas o mal, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Por onde quer que o justo ande, a Sheriná os acompanha e não os abandona. José caminhou pelo vale da sombra da morte quando foi levado até o Egito, mas a Sheriná estava com ele, como lemos, e o Senhor estava com José. E é por causa da presença da Sheriná, tudo que ele fazia prosperava em suas mãos. E mesmo que ele tivesse algo em sua mão e seu amor queria algo, seu amo, né, queria algo diferente, um tipo diferente, foi transformado em sua mão no tipo que seu mestre queria. Por isso, mesmo quando aquele chefe dele queria alguma coisa e na mão dele tinha uma coisa diferente, quando ele mostrava por causa do brilho da Sheriná, então era aquilo que seu mestre queria. Por isso é dito, feito para prosperar em sua mão, pela razão de que o Senhor estava com ele. Observe que não está aqui escrito, o seu mestre sabia, mas o seu mestre viu. O que significa que todo dia ele via com seus olhos o milagre que Deus realizava na mão de José, porque José era um cabalista. Ou você acha que alguém vai entrar numa cadeia, vai lá revelar o sonho de alguém, mas aí acontece, aí o cara vai botar ele para dirigir todo o Egito. Não, ele viu que José, ele era um cabalista e sabia que nas mãos de José Deus estava com ele, porque ele via na mão daquele cabalista os milagres todo dia. E ele ficava coçando a cabeça e falava assim, ué, como é que isso pode acontecer? Mas isso só acontecia na mão de José, porque José conhecia a Cabala muito bem. Por isso que quando ele teve o sonho lá na frente, que é a Parashá Miketz, que é essa Parashá que a gente vai entrar agora, não é? Então ele viu lá as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, que eram os planetas, quer dizer, era fantástico. Quando a gente chega ali no capítulo 4 de Daniel, acontece a mesma coisa. O rei, ele chama as pessoas e fala que teve um sonho e falou que daria riqueza a quem acertasse o sonho e quem não acertasse ia morrer. Olha o problema. Só que aí os magos, os satrapas, né, essas coisas todas, estavam tudo ali, não, rei, pode contar, porque eles já tinham estudado a Cabala. Então, se ele falasse alguma coisa, eles poderiam perceber e pegar pelo menos ali alguma coisa, né, alguma coisa da questão. O Daniel, que era um raham, estava lá quietinho, e aí o rei falou para eles, olha, eu sonhei, mas não lembro o sonho. Se vocês não me derem esse sonho até tal data, todo mundo vai morrer. Porque, tipo assim, o cara gastava um dinheiro imenso com aqueles magos, aquelas coisas todas ali. Todo mundo ficava tentando mostrar o trabalho. E aí a coisa pegou. Veja o ego dos magos quando chegam. Pode falar que a gente vai dizer. E aí ele não lembrava o sonho, aí quer dizer... Aí o capitão ouviu também sobre Daniel, e aí ele sabia que existia entre os hebreus alguém que podia acertar o sonho, mas que se não acertasse também ia morrer. E aí o Daniel foi lá na presença do rei
E ele falou, e ele falou, não, rei, o Deus que eu conheço pode levar, pode revelar esse sonho, mas eu não posso. E aí ele foi rezar muito lá, imagine a situação. Ele foi rezar muito para o sonho ser revelado. Como ele não era um profeta, ele era um raham, um sábio que conhecia as letras hebraicas, então provavelmente ele meditou, chegou à conclusão do sonho, foi revelado para ele foi lá e contou e o rei falou, é isso mesmo, foi isso que eu sonhei. E ele falou, ó rei, eu imagino a situação do cara. Ó rei, é lógico que ele não temia, Daniel era um homem do eterno. Então, mas ele temia, porque ele foi rezar lá, pedir misericórdia. Ele não rezou só por ele rezou por todo mundo, até pelos magos. Lá no original tá os satanistas, ele rezou por todo mundo. E aí, quando chegou na frente do rei, ele revelou, mas só que tinha agora a parte séria. Chamou o rei de egocêntrico. O rei, na hora, se emocionou, né, aquela coisa toda, e reconheceu que era egocêntrico. Se ele não voltasse do seu caminho, ele tinha que alimentar os pobres. Né? E aí o que aconteceu? Passa um tempo, ele esquece. E aí ele sobe no seu castelo, olha tudo e fala assim, nossa, como eu sou grande, como que eu construí isso? Meu Deus, olha que capacidade. Aí veio sobre ele que ele virou um animal. Né? Diz a história que ele virou um animal. Na história, a metáfora ali é muito profunda e tem que se tirar um dia, né, para estudar profundamente isso. Mas veja, essa questão de sonho é muito complexa, não é? Então, é a mesma história de Davi, é praticamente a mesma história de José, perdão. E a mesma coisa acontece aqui. Então José ele ganha o comando ali do Egito porque ele era altamente espiritualizado, altamente qualificado e ele era o primogênito de Israel. Então veja, só que a história de José, de Joseph, ela é muito para gente que subiu e desceu nessa vida. Então veja, no final, no final, ele que tinha entrado para uma escravidão saiu vitorioso. Ou seja, passou por tudo aquilo, né, dentro das histórias metafóricas, lógico, porque é a história de toda alma que vem para cá. A história, na verdade, ela tem um âmbito espiritual, ela não tem muito um âmbito físico, mas são os processos que a alma passa, porque o poço é Malhut, José, não é? É a alma, o faraó é o próprio ego do ser humano, e todos os personagens agora vão se dividir, inclusive o padeiro e o copeiro, ou seja, aquele que serviu o pão e aquele que serviu o segredo. Aqueles que servem o pão podem até alimentar. Um pão ele é bom durante algum período do dia, que é a palavra. Mas o vinho é que deixa você alegre, na proporção certa. Se for na proporção lá de Noa, não, acaba dando problema. E Noa acabou sendo castrado pelo seu neto e pelo seu filho. É exatamente isso, ele foi castrado para não trazer machia, deu um problema danado, mas a gente vai conversar disso uma outra hora. Então, continuando aqui, não é? O seu homem ele tinha tudo na sua mão, feito para prosperar em sua mão, pela razão que o Senhor estava com ele. Observe que não está aqui, né? Aqui não está escrito, e seu mestre sabia, mas o seu mestre viu, que significa que todos os dias ele via, até estou repetindo aqui, milagres que ele realizava. Consequentemente, o Senhor abençoou a casa do egípcio em consideração a José. Deus cuida do justo e em consideração a ele, ele também cuida dos ímpios, para que os ímpios recebam bênçãos por meio dos justos. Assim descobrimos que está escrito, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom por causa da arca de Deus. Salmos 37, 28. Outros são apoiados em consideração aos justos, mas não são capazes de sustentar a si mesmos, ou fugir para os seus próprios méritos. Por isso é que as pessoas precisam de pessoas que estudem Torá dia e noite. Porque essas pessoas que estudam, elas têm méritos para ajudar essas outras pessoas.
Não tem nada a ver com o que a gente vê por aí, reza, fazer um monte de, não é? Um monte de questões, de seguir simbolismo que nossos sábios, não é? Mas os méritos são gerados pelos estudos da Torá. Por isso que os sábios falam, acompanhar um enterro é bom, ir num casamento é bom, visitar um doente no hospital é bom, mas o estudo da Torá, ele cobre todas essas coisas. Porque é com o estudo da Torá que você baixa a luz para esse mundo. Assim, José, embora seu mestre fosse abençoado, em consideração a ele, não poderia escapar do mestre por seus próprios méritos e obter a sua liberdade. Depois foi até jogado na masmorra, como lemos. Seus pés machucaram com grilhões e sua pessoa foi algemada com ferro. Isso é o Salmo, lá no 105:18, né? Até que Deus o libertou e o fez governante de todo o país do Egito. E assim é dito, e eles não abandonam os seus santos, e eles são preservados para sempre. Deus protege o justo nesse mundo e no mundo vindouro, como está escrito. Assim, todos os que se refugiam em ti se regozijam, eles sempre gritarão de alegria. E você os protegerá, aqueles que amam o seu nome, e sejam exaltados em você. Salmos 5:12. E aconteceu depois dessas coisas que a esposa do seu mestre, né? E aí o Rabi Hia discursou sobre o texto. Bendito seja Shem, vocês, seus anjos poderosos em forças, que cumpra a sua palavra, ouvindo a voz da sua palavra. Terrilim 103:20. Ele disse, quão grande é para um homem se proteger contra o pecado. O que é o pecado que a gente tem entendido até agora? Recepção. O pecado da recepção, receber para si mesmo. E continuar, no caminho da seita, que é lógico, que é da Kabbalah, para que o instigador do mal, o seu agressor diário, olha, agressor diário, são 364 dias de ataque, não o desencaminhe. E uma vez que ele ataca perpetuamente o homem, é apropriado que o homem se confronte com todas as suas forças. Com quem? Assim que Jacó foi. Todas as forças do inimigo você vai se confrontar, tenha certeza. Então, foi o que Jacó fez. E se entrincheire no lugar da força, pois assim que, como o instigador do mal é poderoso, é apropriado que o homem ainda seja mais poderoso. E os filhos dos homens que o superam em poder são chamados de poderosos em força, tá vendo? Então, esses homens que superam o poder são chamados de Israel, lidando com ele à sua própria maneira. E os anjos do Senhor, que vêm do lado de Giverá, poder para lidar com ele com poder. Um deles foi José, que foi chamado de justo, e ele guardou com pureza o sinal da Santa Aliança impresso nele. Por quê? José não saiu com a esposa do Potifar, ele não cometeu um adultério espiritual. Rabi Eleazar disse, a palavra, depois aqui, se refere ao instigador do mal, sendo como é um nome de um grau, como dissemos, José expôs-se à acusação porque costumava prestar muita atenção à sua aparência pessoal, e isso deu ao instigador do mal ocasião para dizer, veja, seu pai chora por ele e ele se enfeita e enrola os cabelos. É por isso que o urso foi liberado e provocado contra ele. Os ursos são lado direito e lado esquerdo da árvore, você pode ver isso lá em Reis, quando duas ursas saem e matam 42 jovens, porque eles debochavam do profeta Elisha,